Olá, meus queridos, tudo bom? Deixa eu estar gravando agora a parte prática que a gente falou na videoaula anterior. A questão é, vou pegar esse exemplo aqui para a gente fazer um algoritmo que vai estar executando, armazene o valor zero na posição zero, do vetor, e as demais posições serão preenchidas pelo valor que o usuário informar. Depois eu vou pedir para o usuário escolher uma opção, e nessa opção que ele escolheu eu vou mostrar o que está sendo lançado ali, beleza? Se ele digitar uma opção que não está dentro do tamanho do meu vetor, eu dou uma posição inválida, tá bom? Então, vamos fazer aqui no Code Blocks, Já abri aqui, já coloquei o comentário. Então, o primeiro passo é o quê? Hashtag em minúsculo, Include, abre, fecho, stdio, ponto h, instanciamos nossa biblioteca. Então a gente começa com int main, para a gente poder ter a nossa função principal. Abro, fecho o bigode e dou retorno, return, certo? Lembrando que o bigode que eu falo é a chave, tá bom? Então, o primeiro passo é o quê? Criar a variável do vetor. Tecnicamente a gente vai criar um vetor de inteiros, porque é para número, então int, vet, e um tamanho para o nosso vetor. Para ficar mais fácil o exemplo, vamos colocar um vetor com 5 posições, ok? Só por causa do exemplo mesmo. Então, eu sei que na minha posição 0, como falar no enunciado, eu tenho que ter o valor 0. Então, eu posso falar que o meu vet, que eu criei, na posição 0, ele vai receber qual valor? 0, como está no enunciado. Beleza. Então, o próximo passo é o quê? Percorrer o restante do meu vetor, preenchendo com o que o usuário digitar. Então, como que a gente percorre um vetor? Através do instrutor de repetição, o for. Então, a gente começa for, int. A gente vai colocar o i, a gente pode criar o int aqui, mas vamos criar depois lá em cima. Então, i recebe 1. Por que 1? Porque eu vou começar o meu vetor da posição 1. Porque a posição 0 eu já passei. Então, eu vou da posição 1 até o final dele. E menor que 5. Porque começou no 0, vai até a posição 4. Então, menor que 5. E mais, para ele incrementar cada iteração realizada. Vou vir aqui na minha variável, onde que eu instanciei minha variável vet, vou instanciar também a variável i. Então, a partir de agora, eu tenho o meu for funcional. Então, aqui dentro do meu for, o que eu vou falar? Eu vou pedir ao meu usuário, para digitar uma opção. Vou abrir aqui um printf, e vou passar informe um valor para a posição 1. Posição 1 não. Vamos, lembrando o valor. Lembrar que se der acento, a gente não está tratando a parte de acento. Então ele vai dar uma mensagem feia lá no console. Então deixa sem acento, ok? Posição, vamos dar uma porcentagem D e mostrar quem? I. Então, na hora que ele estiver na posição, ele vai estar rodando, vai falar, da posição 1, informe o valor da posição 1. Ele vai incrementar, informe o valor da posição 2, e assim por diante. Ele sempre vai estar incrementando e mostrando a posição, que você vai estar armazenando aquele valor. Então, se eu pedir isso, eu dou um scanf agora, para poder o quê? Ler o valor e armazenar em uma variável. Então, no momento que eu estiver na posição 1, eu tenho que armazenar o valor aonde? Eu vou dar uma porcentagem D, que é o número inteiro, e vou armazenar ele aonde? No meu vet. Porém, se eu estiver na posição 1, ele armazena na 1. Se eu estiver na 2, ele vai armazenar na posição 2. Então, se eu tenho um for percorrendo todas as posições, eu passo o i. Por quê? Quando aqui for 1, ele armazena na 1. Quando aqui for rodar e for 2, aqui vai armazenar na 2 e assim consequentemente até chegar ao fim do vetor. Então a gente finaliza aqui e com isso a gente já preenche o nosso vetor. Simplesmente isso. Então o programa ainda solicita o quê? Ao final escolha uma posição e mostre qual o valor que tem nessa posição. Então vamos dar um printf, fora do meu for, printf, escolha uma posição para mostrar em tela.
Então, eu vou dar essa opção. Ele vai digitar essa posição, ponto e vírgula aqui, eu vou escanear essa posição. Então, vou criar aqui em cima um posicão 1, posicão, recebendo 0, nem precisa que a gente vai atribuir, ou você coloca o 0 para limpar a questão do lixo, abre, porcentagem D, porque também vai ser um número inteiro, vírgula e comercial, posicão. Ok? Então, beleza, funcionou, né? Vamos testar aqui, vou buildar, tá buildando, né? Ele demora um pouquinho, e olha, eu tenho um erro no meu main, o que que tá errado? Vamos descobrir. Deixa eu ver aqui, int main, vet, for e recebe, menor e mais, informe, meu erro está na linha 25. Como assim 25? Peraí que eu não tenho nem linha 25. Deixa eu buildar de novo. Eu tá na linha 19. O que que eu tô... Ó, achei, ó. Tá vendo? Eu tô fechando duas vezes, abrindo duas chaves. Então, só fechar uma aqui e pronto. Vai buildar. Só esperar um pouquinho. Compilou. Agora eu rodo. Então, informe posição 1, 5, 6, 7, 4 e 8. Preencheu. Qual a posição que eu quero? Eu quero a posição 2. Se eu postar a posição 2, ele vai ter que mostrar o valor 6, que foi o que eu digitei em cima. Então, posição 2. O que aconteceu? Nada, porque eu não fiz ele mostrar. Então, o primeiro passo é... vir aqui, escaneei minha posição, não é? If. Se a minha posição for o que o usuário digitou for menor que 5, por que menor que 5? Porque meu VET vai de 0, 1, 2, 3 e 4. Fiz as minhas 5 opções. Então, tem que ser menor que 5. Se ele for, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar. Então, printf, o valor da posição porcentagem D é, 2 pontos, porcentagem D. Então, o que eu estou falando? Ó, o valor da posição D, porcentagem de D, quem que vai ser essa posição? A minha variável posição, que foi o que o usuário digitou. Então, o valor da posição 2, por exemplo, é... Então, a gente vai ter que agora mostrar o valor do vetor na posição 2. Então, o que a gente faz? Pega o nome do nosso vetor, vet, na posição, que foi a posição que o usuário informou. Lembrando que essa vírgula aqui, o vet posição, é referente a esse porcentagem D. E esse primeiro posição, primeiro instância, que depois, né, das minhas aspas, vai referenciar o primeiro porcentagem D. Então, feito a minha exibição. Se for menor, se não, como o programa diz, eu dou um printf e falo que posição inválida, como o meu enunciado solicitou. Vamos testar? Beleza. Vou salvar, vou compilar, compilou, executei. Então, posição 1, vamos lá, 5, 6, 7, 8. Informe a posição para consulta. Vou informar a posição 2, então ele teria que mostrar 6. Então, o valor da posição 2 é 6, porque na posição 2 eu digitei 6. Se eu, né, rodar aqui de novo, não tem uma estrutura de repetição, vou rodar de novo. Ó, 4, 5, 6 e 7. Preenchi. Ah, eu quero a posição 10. Existe a posição 10? Não existe. Então, posição inválida. Aqui eu deixei propositalmente os acentos, tá vendo? A posição inválida. Por a gente não ter tratado, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Posição, ele vai substituir, porque a gente não está tratando o esquema do TF8, tá bom? Então, essa aula a gente termina aqui. Até a próxima. Abraço.